Vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar com vocês aqui agora os slides de hoje. Tá? E já vou explicar o que a gente vai ter hoje. O que eu vou falar com vocês hoje. Pessoal, é o seguinte. Na outra aula eu já falei um pouco sobre a associação de resistores, tá? Então acho que agora apareceu aí para vocês o slide. A gente falou sobre circuitos elétricos e como associar determinados resistores. Hoje eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Eu vou dar um passo um pouco além, tá? Vamos aprender um pouco mais sobre circuitos elétricos. Eu não vou muito rápido, não vou encher de conteúdo não, porque eu sei que assim complica para assimilar. Mas com certeza a gente vai avançar um pouquinho mais hoje. Todo mundo tá vendo o slide aí? Se estiver vendo, dá um ok para mim. Andresa, Roger... Rodrigo, Isadora, Juliana, beleza, então tá tudo certo, vamos embora, pessoal. Seguinte, ó, vou falar de diferença de potencial, DDP, que também é conhecida como voltagem, também é conhecida como tensão elétrica, também é conhecida como, já falei, né, voltagem, tensão elétrica, DDP, diferença de potencial. Quero falar também sobre intensidade de corrente elétrica, resistor equivalente, exemplos de aplicação da lei de Ohm em circuitos elétricos e, se der tempo, uma simulação, tá? Se der tempo, uma simulação. Então, vamos lá. E também eu no final vou passar exercícios para vocês, tá bom? Vou passar lá no Classroom lá para depois vocês fazerem. Seguinte, vocês estão vendo aí na tela um primeiro modelo de um circuito elétrico com toda a simbologia. Esse símbolo aqui é o símbolo do gerador. Aqui a gente tem um gerador. Aqui nós temos 4 resistores, são 4 resistores, tá? Isso aqui é a simbologia de um resistor, então a gente tem um circuito elétrico composto por gerador, aqui tem os condutores e os resistores, tá? Daquele outro que eu falei com vocês, aqui só está faltando a chave, tá? Aqui está só faltando a chave, mas hoje, como não é uma simulação ainda, não tem problema. E só para vocês ficarem sabendo, esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de aterramento, tá? Isso aqui eu só estou dizendo para vocês saberem o que é, para não ficar na curiosidade aí. O que importa para a gente agora é compreender as características desse circuito. Então, gerador fornecendo 50 volts e esses resistores aqui transformando a energia vinda do gerador em outra forma de energia, tá? Naquele simulador, quem estava presente na outra aula, eu coloquei no lugar desses resistores aqui, eu coloquei uma lâmpada, tá? Aí só para lembrar para vocês, qualquer dispositivo que esteja conectado a um circuito elétrico funcionando, ele é um resistor, tá? Então, o resistor ele transforma a energia que vem do gerador em alguma outra forma de energia. Basicamente em calor e uma outra forma de energia. Todos os resistores transformam a energia vinda do gerador em calor e em uma outra forma de energia. Por exemplo, a lâmpada, ela transforma em calor e em luz, né? Porque vocês já viram que lâmpada esquenta e ela ilumina também. Uma televisão também é um resistor. Ela transforma em calor, que ela também esquenta, mas também transforma em áudio, o som e o vídeo, a imagem que a gente vê. Para esse circuito elétrico que nós estamos vendo aqui, agora eu estou mostrando para vocês uma equação. Essa equação, ela representa a DDP, tá? A diferença de potencial fornecido pelo gerador. Então, o que essa equação está dizendo? Que a DDP total, ou seja, a voltagem total que é fornecida pelo gerador, fica repartida entre os elementos do circuito, entre os resistores. Então, o resistor 1, ele pega um pouco dessa energia, o resistor 2 vai consumir uma outra parte e assim sucessivamente até o último. Então, aqui no nosso esqueminha, nós temos aqui 4 resistores, né? Esses resistores aqui de 7 ohm, eles consomem uma certa quantidade de energia. E todos esses que têm 7, eles consomem a mesma quantidade de energia porque eles são iguais. E esse aqui de 4 ohm, ele vai consumir uma outra quantidade de energia, tá? É isso que essa equação está dizendo, que a energia total desse circuito é repartida, é dividida entre cada um desses elementos. Até aqui, tá beleza?
Tá beleza isso aqui? Compreenderam isso? Alguém tem alguma dúvida nesse momento para eu avançar? A próxima aqui é essa equação aqui é a equação da corrente. Intensidade, essa letra I significa intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica. Não pode esquecer o que significa a letra I, tá bom? Então, o que a equação está dizendo? Que a corrente total, corrente elétrica total do circuito é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3, e assim sucessivamente até a última, IN. Tá? Ou seja, em outras palavras, em todos os lugares que a gente medir a corrente elétrica num circuito como este daqui, a corrente elétrica vai dar o mesmo valor, tem que dar o mesmo valor. Para um circuito desse aqui, aliás, né, eu não perguntei, quem aí sabe que tipo de circuito é esse? Nós vimos que tem circuito em série e circuito em paralelo. Esse tipo de circuito é de qual tipo? Quem sabe? É série ou é paralelo? Se você acha que é série, coloca aí série. Se você acha que é paralelo, escreve aí paralelo. Ou, se você não souber, você escreve aí não sei. E aí, o que vocês acham? O Michael não sabe. Beleza, Michael, não se preocupa que a gente vai estar aqui para isso mesmo. O Roger acha que é paralelo. A Andressa está na dúvida, tá pensando, se é série? O Danilo também, paralelo? Tá. Pessoal, é o seguinte, vou revelar isso aqui para vocês. Ó, todo circuito nessa construção aqui, repare, essas linhas pretas aqui, ó, essas linhas aqui, repare que ela sai do polo positivo aqui do gerador, que é esse tracinho maior aqui, tá? Aí sai uma linha, vai acompanhando a linha, ó, acompanhando a setinha do mouse, ó. Essa linha passa por esse resistor, aí depois passa pelo segundo, aí depois passa por esse aqui, depois passa pelo último. Tanto faz se o caminho é no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? No sentido anti-horário ou no sentido horário. Mas o que vocês têm que reparar? Que esse condutor, se você for acompanhando essa linha, ele vem até o outro lado do gerador sem se dividir, Então, só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer esse circuito, para os portadores de carga saírem de um polo e chegarem até o outro polo, sair do polo positivo e ir até o polo negativo. Eu estou falando aqui do sentido convencional da corrente elétrica, né? Que os portadores de carga, eles saem do polo positivo e vão para o polo negativo. Quando a gente só tem um caminho, esse circuito é chamado de circuito série. Então, isso aqui é um circuito em série. Essas características que vocês estão vendo aqui, ó, são fundamentais, cara, são fundamentais. Essa primeira equação aqui, diz que a energia fornecida, né, a DDP fornecida pelo gerador, ela é repartida com os elementos do circuito. E essa segunda equação aqui, ela quer dizer que a corrente elétrica em todos os elementos do circuito é a mesma. Então, em resumo, aqui embaixo, ó, vamos ler aqui, ó, a DDP fornecida pelo gerador é dividida entre todos os resistores. Não pode esquecer disso, tá? E a segunda é a intensidade da corrente elétrica no circuito é a mesma em todos os resistores. Então, aqui, a DDP se divide e a corrente elétrica é a mesma, circuito em série. Não se preocupem em ter que copiar, que vocês não vão precisar copiar nada. Depois eu vou botar isso daqui lá na sala para vocês baixarem, para estudarem depois. Agora eu vou mostrar um outro circuito. Agora a gente tem um outro circuito aqui. E esse circuito, vocês acham que é série ou é paralelo? Vejam que ele é diferente do primeiro, né? E agora? Pessoal aí que não sabia, você acha o quê? Que esse circuito agora é paralelo ou é série? O que será que ele é? Paralelo? Michael agora acho que é paralelo, né? Quem mais? Alguém tem mais alguma opinião? Pedro Henrique também paralelo. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Guardem isso aí. E essa aqui é uma montagem, um circuito elétrico, um exemplo. Aqui está toda a simbologia, né? Está em símbolos aqui. Que representa um circuito em paralelo. Um circuito em paralelo, tá? Por que é paralelo? Ó, se a gente fizer a mesma coisa aqui, ó, se você imaginar o circuito aqui, ó, os portadores de carga girando nesse circuito no sentido horário. Ah, Marília é a diretora, tá aqui.
Marília colocou para a diretora tá assistindo a aula. Caramba, isso aí, Marília. É em paralelo. Ah, pô, beleza. Marília está presente, a diretora presente na nossa aula. Muito bom. Então tá, continuando. A corrente elétrica, você imaginar que os portadores de carga, eles circulam aqui o circuito no sentido horário, ou seja, eles saem aqui ó, desse tracinho maior do gerador, aí eles vão, os portadores de carga são os elétrons, tá? Eles percorrem o circuito, passam aqui para baixo e chegam do outro lado do gerador. Então imagina que eles estão girando no sentido horário. Pessoal, quando os elétrons eles ganham energia e são impulsionados aqui pelo gerador, quando chega neste ponto aqui, onde está a setinha do mouse aqui, parte dos elétrons segue em frente e outra parte desce, passa nesse resistor aqui de baixo. Então, o que acontece? A corrente elétrica se divide. A corrente elétrica se divide. Aqui, ó, vai acontecer a mesma coisa. Uma parte vai passar em frente e a outra vai descer aqui, ó, por esse ramo do circuito. E aí as correntes elétricas vão se encontrar no outro ponto aqui e vão se juntar para chegar no gerador novamente, os portadores de carga. Então, esse aqui é um exemplo de um circuito em paralelo. Por quê? Porque a corrente elétrica tem esses caminhos paralelos aqui, ó, para percorrer cada resistor. Tem esses caminhos paralelos aqui. Então agora, olha aqui a equação da tensão elétrica, da voltagem. O que quer dizer? Que a voltagem é a mesma. Então, em qualquer ponto aqui do circuito que você medir a DDP, a voltagem, você vai encontrar o mesmo valor. Para esse desenho, o valor é 120. Porque o gerador está fornecendo 120 volts. Então, se você medir a voltagem nesse resistor, quanto é que vai dar? 120. Se você medir nesse resistor aqui do meio, quanto é que vai dar? 120. E nesse último, mesma coisa, vai dar 120. Porque é característica deste circuito. É característica. Circuito em paralelo. A DDP é a mesma em todos os pontos do circuito. E a corrente elétrica? A corrente elétrica é a soma. A corrente elétrica total é a soma das correntes elétricas que aparecem no circuito. Então, nesse aqui, a gente tem uma corrente elétrica nesse resistor, I1. Temos uma outra corrente elétrica neste resistor aqui, I2. E temos uma terceira corrente elétrica aqui nesse I3. Andresa, esses pontinhos significam que eu posso ter uma quantidade qualquer de corrente elétrica. No desenho que eu estou mostrando para vocês, eu tenho apenas 3. Mas isso aqui, esses pontinhos dizem que eu posso ter 2 resistores, eu posso ter 3 resistores, 4, 5, 10, 100, 1000, qualquer valor, entendeu? Por isso que tem esses pontinhos. Aqui em cima também, a corrente, a tensão é igual em qualquer ponto que a gente for medir no circuito. É isso que quer dizer esses pontinhos. Aí vocês reparem, se eu voltar lá, ó, olha só, aqui, por exemplo, ó, olha isso daqui, essa aqui de cima, U. Essa aqui, ó, UT, que é a tensão total, igual a U1, U2, UN. Mas se eu voltar na figura anterior, olha aqui, ó, a tensão não é igual, é mais, está somado, é mais. Olha aqui a corrente elétrica, igual. Mas se eu for no outro, olha a corrente elétrica, é a soma. Então, esses circuitos eles têm características opostas, tá? O circuito em série e o circuito em paralelo possuem características opostas. Quando você tem a tensão elétrica igual em um, você tem a soma no outro. A corrente elétrica, quando você tem igual em um, você tem a soma em outro. Tá? Resumindo, a DDP fornecida pelo gerador é a mesma em todos os resistores. E a intensidade da corrente elétrica no circuito é dividida entre todos os resistores. Tá? Essas são as características básicas desses circuitos. Depois, quando eu passar esse material para vocês, eu peço que vocês voltem aqui de novo e confiram novamente. Tá? Essas informações a gente vai fixando com resolução de exercício. Agora,
eu quero falar com vocês sobre um elemento de um circuito elétrico que não necessariamente ele existe no circuito. Eu quero dizer que eles podem existir, que esse elemento ele pode existir ou não, tá? Não necessariamente ele existe no circuito, mas ele é fundamental na hora da gente utilizar a lei de Ohm, que é aquela equação. Ele é um procedimento matemático, na verdade. O resistor equivalente é aquele que sozinho é capaz de substituir todos os resistores de um circuito, de uma associação, sem alterar as características do circuito, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. Mas eu vou voltar nesse primeiro aqui, ó. Mas aqui, ó, esse circuito aqui, ele tem 4 resistores. Ele tem 4 resistores. O que é o resistor equivalente? Seria um resistor só, que eu poderia arrancar esses 4 aqui e colocar apenas um. E o circuito ia continuar do mesmo jeito, com as mesmas características. Se ele estivesse consumindo uma determinada quantidade de energia, ele ia continuar do mesmo jeito, tá? A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3 resistores. Eu posso substituir esses 3 resistores por um só que mantenha as mesmas características. Isso é o resistor equivalente. Para vocês entenderem melhor, pensa assim, ó. Imagina que na casa de vocês aí tem quantas lâmpadas? Tem quantas lâmpadas acesas aí agora? Coloca aí para mim, tem quantas lâmpadas acesas aí na casa de vocês? Pedro Henrique tem uma. Andresa tem 4 lâmpadas acesas. Aqui em casa tô com 1, 2, 3, 4. Aqui também tem 4. Em casa também tem 4. Juliana, pô, no Mike tem 6 lâmpadas. A Juliana tem 3, o Rodrigo tem 3. Então pensa o seguinte, ó. Cada um de vocês aí. O que seria a lâmpada equivalente? Seria uma lâmpada só, que vocês poderiam apagar todas as outras, deixar apenas uma lâmpada acesa e a casa de vocês continuaria com a mesma iluminação. É claro que não deve ser possível isso agora, porque você pode ter uma lâmpada que está acesa no quarto, outra na cozinha, etc. Mas imagine que todas as lâmpadas acesas num ambiente só, tá? Num ambiente só. Então, a resistor, a Marília tem 6. Então, a lâmpada equivalente seria uma lâmpada só que substituiria todas essas aí, tá bom? Agora, vou dar um exemplo aqui numérico, não necessariamente pegando os valores reais, só para vocês entenderem. Imagine que essas lâmpadas que estão acesas na casa de vocês, elas estejam consumindo R$5 por hora, tá? Todas elas juntas aí estão consumindo 5... Não, a energia está cara, eu vou botar R$10. Então imagine que essas lâmpadas estão consumindo R$10, todas elas juntas. O que seria a lâmpada equivalente? Seria uma lâmpada só que mantivesse a mesma luminosidade e que consumiria também os R$10. A lâmpada equivalente, tá? Esse é o conceito de resistor equivalente, de lâmpada equivalente, de qualquer equipamento elétrico. É aquele que, se você retirar do circuito e substituir pelo equivalente, o circuito continua com as mesmas características, tá bom? Isso aqui, é claro que na prática a gente não faz isso, vocês nunca vão fazer isso, de pegar todas as 5 lâmpadas, as 6 lâmpadas, as 3 lâmpadas e vão substituir por uma só. Acho que não vão fazer isso, né? Na prática, a gente não faz isso. Mas, matematicamente, na hora de falar, na hora de fazer cálculos, na hora de projetar um circuito elétrico, aí a gente precisa do resistor equivalente, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui, um circuito, é um circuito com um gerador e um resistor equivalente. Esse resistor equivalente aqui, ele está representando todos os outros elementos do circuito. Tá tudo embutido nele aí, tá bom? Pessoal, deu para dar uma clareada aí no conceito de resistor equivalente? Será que começamos a construir um conceito disso? A ideia começou a germinar aí? Andresa disse que sim. E aí, Marília, o que você achou? Resistor equivalente, a sementinha está germinando aí? Nayeli também. Ah, então tá, muito bom a gente entender. A Marília, Marília, beleza, hein? Aí é muito bom esse conceito de resistor equivalente, a gente vai utilizar durante
toda vez que a gente tiver que fazer algum cálculo com circuito elétrico, ele aparece, tá? A gente precisa dele. Então, seguindo em frente. Para calcular, então, como que a gente calcula o resistor equivalente? Então, eu trouxe aquele circuito de novo, tá aqui, o circuito em... esse circuito aqui, ó, já falei dele, o que vocês acham? É em série ou em paralelo? Esse circuito é em série ou em paralelo? Vamos ver se vocês lembram. Você está aprendendo aí. Conseguiram reter um pouco alguma coisa na memória? Série. Ó, o pessoal colocando série aí. Caraca, cara, tô feliz, hein? É isso aí. Esse aqui é um circuito em série. Muito bem. Então, o que é o resistor equivalente desse circuito em série? Desse exemplo aqui. É você pegar todos esses aqui, ó, esses 4, e substituir por um só. Mas como que eu descubro qual é o valor do resistor equivalente que possa substituir isso daí? Né? Ou seja, qual é o valor da resistência dele? Esse aqui, esse primeiro aqui que eu chamei de R1, ele mede 7. Esse aqui, 4. Esse daqui 7 e esse daqui 7 também. E o resistor equivalente? Ele teria quanto? Como é que a gente descobre? Pessoal, com essa equaçãozinha que está aqui embaixo, ó, muito simplesinha. É só você pegar e somar. Você vai somar o valor da resistência de um, mais do outro, pontinho aqui, significa que você soma todos os que tiverem, até o último. Vai somando um, depois o outro, depois o terceiro, o quarto, o quinto, até chegar no último, tá? É uma soma bem simples. Aqui ao lado nós temos o circuito em paralelo. Esse circuito em paralelo, o cálculo do resistor equivalente dele é um pouquinho diferente. Olha aqui como é que é, ó. Olha só, deixa eu explicar isso aqui. Isso aqui é uma fração, tá? É uma fração. 1 sobre R é Q. Esse R é Q, esse REQ aqui, ó, que aparece aqui também, REQ significa resistor equivalente, tá? Então, 1 sobre REQ, resistor equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais pontinho, até o último. Então, essa daqui da esquerda, nós dizemos que é uma soma direta. E essa aqui da direita, nós dizemos que é uma soma inversa, tá? Então, aqui direta e aqui inversa. Qual é o detalhe da soma inversa, que é essa daqui? Você tem que transformar numa fração, tá? Você tem que transformar numa fração e somar. Aí vai ter aquele detalhe, pessoal. Tem que saber calcular o MMC, né? Sabe lidar com ele e calcular o MMC para poder somar as frações. E aos poucos a gente vai revendo isso aqui. Hoje eu não vou falar diretamente do MMC não, mas se for necessário eu falo em uma outra aula. Então tá aqui a maneira de se calcular o resistor equivalente do circuito em série e do circuito em paralelo. Posso resolver um exemplo aqui com vocês agora? Posso resolver um exemplo? Vou resolver 2 exemplos. Um exemplo do circuito em série e um exemplo do circuito em paralelo. Estão preparados para ver uma resolução de um exemplo? Sim, Rodrigo. Só o Rodrigo? Juliana também. Oi, Juliana. Juliana, Nayeli, Karen, Fábio, Marília. Vamos lá, então tá. Então vamos embora. Aqui nós temos um circuito em série. Vou ler aqui o enunciado. Observe o circuito série abaixo e calcule o valor da corrente elétrica do circuito e a queda de tensão sobre o resistor R2. Então, o que a gente tem que fazer? Calcular a corrente elétrica total desse circuito e temos que calcular a DDP neste resistor aqui. Então, a gente tem que calcular a corrente elétrica total desse circuito e a DDP neste resistor aqui. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que lembrar as características do circuito em série, né? As características. Primeiro, aqui, ó, a equação aqui, ó. A corrente é a mesma. Então, não importa qualquer corrente elétrica que eu calcular aqui, já está valendo para o circuito inteiro. E a DDP é diferente. A DDP é repartida. Então, eu sei que o gerador está fornecendo 50 volts. Mas desses 50 volts, esse aqui, o R2, está consumindo quanto? Não sei. Vou ter que calcular. Então, vamos lá. O que a gente faz? E lembrando aqui que para esse circuito,
O cálculo do resistor equivalente é esse aqui, tá? É esse aqui. Então, primeiro a gente calcula o resistor equivalente. A dica que eu dou para vocês, em qualquer problema, questão de circuito elétrico, pessoal, calcule o resistor equivalente. A primeira coisa que você, em 99% dos casos de problema com circuito elétrico, você vai precisar do resistor equivalente. Então já calcula ele primeiro, para deixar esse valor aí. Nesse caso, é só somar. Ó, esse aqui, ó, R1, olha aqui na figura, esse R1 aqui mede 7, esse daqui 4, esse daqui 7 e esse daqui 7 também. Então, vindo aqui, ó, só somar. 7 mais 4 mais 7 mais 7. Então, você só 3 vezes 7 é 21, mais 4 25. Então, o resistor equivalente vale 25 ohm. Essa letrinha aqui é o ômega. E a gente fala dentro desse assunto 25 ohm. O-H-M, ohm. Então, esses 4 aqui poderiam ser substituídos por um só de 25 ohm. Ótimo. Continuando. Agora eu escrevo a lei de Ohm. Tá na outra aula que eu falei isso para vocês. Aqui, repare que é REC, resistor equivalente. Então, o que eu tenho que calcular aqui? Eu tenho que calcular a letra I, a corrente elétrica. Então, no lugar da letra U, eu coloco esse 50 aqui, ó, do gerador, a energia total. No lugar do REC, eu coloco este valor que a gente acabou de calcular aqui. E aí eu calculo o valor da letra I. Vai ficar assim, ó. Substitui U por 50, REC por 25. E você pega esse 25, passa aqui para baixo do 50 e divide. 50 dividido por 25 dá 2 ampere. 2A, né? Esse A significa ampere, a unidade da corrente elétrica. O que este número aqui, 2, significa? Significa que a corrente elétrica neste circuito vale 2 amperes. Então, eu não preciso calcular mais nenhuma outra corrente, porque de acordo com essa primeira característica aqui, em qualquer lugar do circuito, a corrente mede 2 amperes. Então, tranquilo, não precisa mais medir, calcular nada. O que esse problema pede também? Ele pede a tensão neste resistor aqui, ó, R2. O que eu faço? Escrevo a lei de Ohm. Tá aqui, ó, do ladinho. Repare o seguinte, agora só está a letra R. R. Aqui poderia estar R2. Aqui podia estar o R2. Cara, aqui, ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vou editar aqui na agora para vocês verem. Aqui é para estar o R2. Então, para fixar na memória aí, direitinho de vocês, eu vou colocar um 2 aqui embaixo para poder fixar. Então, só deitar aqui. Epa, pera aí. Deu uma travada. Vou voltar aqui e vou colocar de novo. Pera aí. Formatar. Aqui, pera aí. Não, pera aí, não é aqui não. Vou formatar aqui. Pera aí, é aqui, ó. Vou colocar subscrito. Aqui, ó, vou colocar um 2 aqui, tá? Beleza. Agora deixa eu ir para a tela cheia de novo. Aqui, aqui, pronto. Já arrumei aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Tá aparecendo para vocês aí direitinho? Tá? Vocês estão conseguindo ver? Sim? Andresa, sim. L. Tá conseguindo ver? Porque senão eu mudo a posição ali de onde está escrito, tá? Se tiver cortando o slide, que eu já reparei que se escrever muito embaixo aqui, corta. Vocês estão conseguindo enxergar? Não está cortando não, né? Ah, então tá bom. Então aqui, ó. Esse aqui é o R2. R2, por quê? Que agora eu estou aplicando esta equação neste resistor apenas. Neste resistor aqui, por isso que é o R2. Então, o que eu vou fazer? No lugar do R2, eu coloco a resistência dele, 4. E no lugar da letra I, eu coloco a corrente elétrica que está passando nele. Adivinha? É esse 2 aqui. Então, vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 volts. Então, agora eu descobri o seguinte. Eu descobri que a DDP fornecida pelo gerador vale 50 volts. Tá? Vale aqui, ó, 50 volts. Mas esse resistor aqui, ele está consumindo apenas 8. São esses 8 aqui. Tá? Está consumindo só esses 8. Então, o gerador está fornecendo 50, mas esse resistor está consumindo apenas 8.
Agora, o que vocês acham? Vamos descobrir aqui. Eu não fiz o cálculo antes, não. Vou fazer agora com vocês aqui. Vamos testar, né, essas informações aqui. Bom, se nesse resistor aqui, ó, no R2, a voltagem é de 8 volts, então, e o gerador está fornecendo 50, tá faltando quanto, pessoal? Olha só. Opa, peraí, passou a mais aqui. Deixa eu voltar. Ó, se o gerador está fornecendo 50, porque o Maicon perguntou por que o I deu 2. Aqui, Maicon, olha só. Nessa equação aqui, ó. Ah, tá tranquilo, pode deixar. Tô de olho na hora. Esse 25 aqui, o Maicon que perguntou, passa para debaixo desse 50, tá? Que eu não coloquei no slide, mas é fácil, tá? Pega esse 25, sabe que negócio? Tá multiplicando de um lado, passa para o outro, dividindo. Então, pega esse 25 e bota aqui embaixo do 50. 50 dividido por 25 dá 2. Por isso, tá? Se você entendeu, dá um retorno aí para mim. Dá um ok, um entendi, alguma coisa para eu saber que você viu. Ah, entendeu? Ah, beleza. Então tá. Então, agora o que eu quero raciocinar junto com vocês aqui para testar essas regras, tá? Para a gente descobrir aqui. Bom, se esse gerador fornece 50 volts e esse resistor aqui está consumindo 8, sobra quanto? De 50 está consumindo 8, está sobrando quanto? Valeu, Maico. O que vocês acham? Ó, o gerador está fornecendo 50. Esse aqui está consumindo 8. Está sobrando quantos volts para os outros? O que vocês acham? Andresa já botou 42 com um pontinho de interrogação. É porque você não está bem certo, Andresa? Mas tá aí, é isso aí. Se esse daqui está consumindo 8 e o gerador está fornecendo 50, então está sobrando 42 para os outros. Mas pode ter certeza, Andresa, é isso mesmo, é 42. Agora, presta atenção, 42. Esses aqui, ó, esses três aqui, ó, o R1, o R3 e o R4, são iguais. Se eles são iguais, eles estão consumindo a mesma quantidade. Então é só você pegar 42 e dividir por 3. Quanto é que vai dar? Quem sabe? 42 dividido por 3. E aí, estão fazendo, acho que foram pegar a calculadora. 42 dividido por 3. A Andresa já deu ali 14, Marília 14. É isso aí. É isso aí. Então, ó, o R1 está consumindo 14 volts, o R2 está consumindo 8, o R3 14 e o R4 14 também. Então, outra conclusão que a gente pode tirar, pessoal, quanto maior é a resistência, mais energia gasta. Quanto maior a resistência, mais energia gasta. É igual quando a gente vai à praia, né? Agora a gente não tá podendo, não, que a gente tá em casa. Estamos ficando quietinho em casa. Eu tô quietinho em casa, só saio para ir no mercado. E se precisar de remédio na farmácia. Mas olha só, quando a gente chega na praia, que você tem aquela vontade de ir para a água, você chega correndo na areia e você vai correndo com toda a velocidade, né? O que acontece quando você chega na água? Isso, Marília, é por isso que o chuveiro gasta muito, porque a resistência dele é muito alta. Ele precisa consumir bastante energia para esquentar a água, né? Exatamente. Agora, o que acontece quando você sai correndo na areia? Você está correndo na areia, você vai rapidão. Aí quando chega na água, o que acontece com a sua velocidade? Aumenta ou diminui? O que vocês... Pessoal, é mais fácil correr na areia ou correr dentro d'água? O que cansa mais? Correr na areia ou correr dentro d'água? Isso, a velocidade diminui, cansa mais correr dentro da água. Esse é o conceito de resistência, porque a água, ela oferece maior resistência. Então, para você correr dentro da água, você vai ter que gastar muita energia. Aí a gente cansa. É a mesma coisa aqui, cara. É a mesma coisa em circuitos elétricos. Aquele circuito que tiver a maior resistência gasta mais energia. Chuveiro gasta muita energia, porque a resistência dele é grande. Ele precisa esquentar a água rápido. Então, muita energia. O micro-ondas, ele consome bastante energia. Forno elétrico consome bastante energia. Geladeira, máquina de lavar também, máquina de lavar. E algumas ferramentas que a gente tem em casa.
Pô, o Mike corre por cima da água. Esse cara vem dos tempos bíblicos. O Aquaman mergulha. Então, esses são os conceitos de resistência elétrica, tá? É o mesmo que a gente tem um conceito intuitivo que a gente tem em casa. Quanto maior é a resistência, maior vai ser a energia consumida. Bom, eu quero terminar esse aqui com vocês, tá? Olha só, eu vou falar esse aqui, não vou entrar tanto em detalhes com esse daqui por causa da hora, né? Que tem que liberar vocês para ir para outra aula também. Vocês têm que assistir outra aula de outro professor. Eu vou falar desse aqui, só desse aqui agora. Então é o seguinte, esse aqui é um circuito em paralelo. O que a gente vai fazer? Ó, calcule a intensidade total de corrente elétrica no circuito e em cada resistor. Então a gente vai calcular a corrente elétrica total no circuito e em cada resistor, tá? Aqui estão as características do circuito, tá? Que eu já falei para vocês antes. A equação do cálculo do resistor equivalente. Pessoal, eu vou colocar aqui calculado, aí eu vou pedir que vocês depois calculem. Quando se tiver dúvida, vocês colocam para mim lá que eu tiro dúvida de vocês. Coloca a mensagem. Então, o inverso do resistor equivalente, 1 sobre REC, é igual a 1 sobre 10, esse 10 aqui, vai pegar aqui, ó, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 12. Então, aqui, ó, fazendo esse cálculo, pessoal, fração, tem que tirar o MMC. O que acontece? Se vocês tiverem dificuldade em somar isso daqui, fazer essa soma, mandem mensagem lá para mim, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, fazendo essa soma, deu 1/4. Aí, o que você faz? Você inverte. Esse 1 sobre REC, passa o R para cima e o 1 para baixo. E desse lado aqui, o 4 que está embaixo passa para cima. Pois é, Mike, beleza, você acha fácil, cara, mas tem bastante gente que tem dificuldade, tá? Aí, mas não tem problema não. A gente está aqui para ajudar. Ou seja, o resistor equivalente aqui deu 4 ohm, tá? 4 ohm. Então, desses três aqui, eu posso substituir por um pequenininho de 4 ohm apenas. Aí você escreve a lei de Ohm, substitui no lugar da letra U o 120 do gerador, o REC é o resistor equivalente, 4, aí pega esse 4 e coloca aqui embaixo do 120 e divide 120 por 4, vai dar 30. Pronto. Anaeli, então você vai mandar uma mensagem lá para mim que tenta fazer esse cálculo aqui, tá? Não conseguiu, você manda mensagem lá para mim que eu ajudo vocês. Até gravo outro vídeo só mostrando como é que faz o cálculo do MMC. Então acabei de achar aqui 30 ampere. Aí, para calcular a corrente nesse resistor aqui, ó, I1, você escreve a equação, substitui os valores, U vai ser 120 em todos eles, porque nesse tipo de circuito, a DDP é a mesma em todos. Então, agora vai dar 12. Aí, você escreve a mesma equação, só que agora usa os valores desse resistor aqui do meio. Ah, Naeli, não dá para ver, né? Agora está cortando. Pois é. Não tem problema, não. Eu vou continuar o cálculo aqui, tá? Eu vou acrescentar ele aqui. Finalizei o cálculo aqui. Eu vou mandar esses slides para vocês. O que vocês receberem não vai estar cortado, tá? Não vai estar cortado. Aí eu peço a vocês que deem uma olhada nisso aqui de novo. Assim que acabar a aula, eu vou mandar para vocês. Vocês deem uma olhada nisso aqui de novo, anotem a dúvida de vocês e manda para mim lá na sala mensagem. Ah, o Maico teve uma ideia aí, ó. É porque eu estou acompanhando no... Só inclinar o celular que dá para ver o que está embaixo. Deixa eu ver. Inclinei o meu aqui também. Ah, no meu ficou cortado também. Mas como eu estava falando, não se preocupem não. Eu vou mandar isso aqui para vocês. Aí eu peço que vocês deem uma olhada nisso, nesses cálculos. Pessoal, tendo dúvida, vocês mandam a mensagem lá para mim para eu saber qual é a dúvida de vocês, para eu poder então esclarecer, tá? A gente interage dessa forma, podem ficar tranquilos. Bom, eu ia para o simulador, mas não deu tempo. Não deu tempo. Na próxima aula eu marco com vocês para eu mostrar o simulador. Vou montar esses dois circuitos aqui no simulador e a gente vai fazer umas medidas, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Cadê a Marília? Tá aí ainda? Cadê a Marília? Cadê a Marília? Vou voltar aqui. A Marília tá aí ainda. Marília, oi Marília, tá me vendo, Marília, agora? Acho que Oi, sou eu mesmo, hein?
Beleza. Então, pessoal, ó, vou encerrar aqui, tá? Aí vocês vão para outra aula. O outro colega deve estar esperando aí já. Eu vou, assim, agora que eu vou mandar esses slides para vocês. Lá na sala de aula, vocês vão baixar, vão olhar de novo, anotar as dúvidas e depois manda mensagem lá para mim que eu tiro as dúvidas de vocês. E vou mandar também exercício. Agora, acabando a aula, eu vou colocar um exercício para vocês fazerem. Valeu, Marília. Obrigado. Ó, eu vou mandar exercício para vocês fazerem lá também, tá bom? E na próxima aula eu vou marcar com vocês o simulador. Vou montar o circuito elétrico. Alguém viu a Anaélia aí comer? Eu não vi não, a Anaélia comer unha não. Não apareceu para mim aqui não. Aí, ela não desligou a câmera, né? Eu vou mandar exercício lá para vocês, os slides. Pessoal, valeu, brigadão. Show de bola, foi ótima aula. Um abraço aí para todos. Tomem cuidado aí, cuidado com o coronavírus. Lavando a mão, água e sabão, tá? Se sair de casa, álcool gel, máscara, tomem bastante cuidado. Valeu, um abraço para todos vocês aí, boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, Marília. Valeu. Tchau, tchau.